Calma que a sua aula já vai começar. Eu sou o professor Antônio Marterson e se você quiser ajudar o meu canal a continuar propagando conteúdos contábeis na internet, primeiro, se inscreva, ative as notificações, claro, só se você gostar desta aula. E a segunda maneira de você me ajudar, aqui na descrição tem uma série de links de cursos que eu mesmo preparei para você e cada curso que você faz sua matrícula, você recebe outro de bônus. Eu também vou deixar o meu WhatsApp aqui e também as minhas páginas no Instagram, caso você queira fazer alguma parceria relacionada à contabilidade. Fique aí com a aula, mas se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos! Bem, então vamos aqui iniciando os nossos estudos sobre o regime tributário simples nacional. Lembrando, qualquer dúvida, mande sua pergunta e eu vou lhe responder. Esse material eu vou colocar à sua disposição. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o objetivo do nosso estudo. Olha só, nosso objetivo principal aqui é apresentar de modo avançado o regime tributário simples nacional, para que os alunos possam pensar logicamente se é a melhor opção para uma empresa, tudo bem? Então esse é o nosso objetivo principal. O aluno deve estudar também os outros dois regimes tributários para fazer comparações. Então aqui eu vou pedir que, além de você estudar o Simples Nacional, estude também o lucro real e o presumido, porque eu preciso que você aprenda a fazer comparações entre os três, mas para isso você precisa conhecer os três, tá? Vamos lá. Você acha o Simples simples? Bem, muitas pessoas acham que o nome do regime é simples porque ele é fácil de ser entendido, mas não é esse o motivo. Vou já explicar o motivo. Olha como ele é complexo. Até hoje nós temos 164 resoluções, na verdade tem mais, tá? Esse slide aqui foi preparado mês passado. São mais de 200 portarias, mais de 10 recomendações formais pelo Comitê Gestor do Simples Nacional e mais de 1.000 soluções de consultas envolvendo o regime tributário. Eu estou gravando esta aula no dia 4/4/2023. Tudo bem? Então, um curso extremamente atualizado. E nós temos também a grande resolução, a Bíblia do Simples Nacional, que é a resolução 140 de 2018. Tudo bem? É a resolução mais importante. É como se ela fosse a explicação formal, de uma maneira mais simplificada, da Lei 123. A Lei 123 é a Lei do Simples Nacional. Tudo bem? Essa resolução ela consolida todas as normas tributárias do Simples Nacional em um só lugar, certo? Então veja, nós temos aqui a Lei 123, ela tem um objetivo. Ela foi estabelecida em 2006 e o objetivo era fomentar o desenvolvimento das microempresas, empresas de pequeno porte e do meio microempreendedor individual. Então, para quem não sabe, a mesma lei que criou o Simples Nacional criou o MEI. A verdade é que o MEI, o microempreendedor individual, ele é optante pelo Simples Nacional, tudo bem? Só que o Simples, ele abrange três tipos de empreendedores. O primeiro é o microempreendedor individual, o segundo é a microempresa e a terceira, né, é a empresa de pequeno porte. Então o Simples serve para esses três: MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. Beleza? O objetivo do Simples Nacional, e é por isso que o nome é Simples, era criar um sistema uniforme facilitando o cumprimento das obrigações tributárias. Tudo bem? Tem como premissa a unificação e a administração compartilhada da arrecadação, cobrança e fiscalização dos tributos devidos pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte. Tudo bem? E também a questão do MEI. Então, o grande objetivo do Simples Nacional era facilitar, unificando todas as obrigações sociais, fiscais, tributárias e previdenciárias das pequenas empresas. Vamos já entender isso aqui mais profundamente. O Simples Nacional ele unifica toda a legislação relativa às micro e pequenas empresas. Ou seja, quando uma empresa é aberta, se ela for micro e pequena empresa, tá? Se ela for microempresa ou empresa de pequeno porte, ela só precisa conhecer a Lei 123, não precisa conhecer um monte de leis, tá? A Lei 123 já tem tudo que aquela empresa precisa saber. Define também critérios de enquadramento, questões de sociedade, faturamento e outras coisas. Estabelece tratamento diferenciado com relação à abertura, alteração, baixa, registros e licenças. Então, tudo para o MEI e para a microempresa e empresa de pequeno porte é mais
tranquila, tá? Entendeu? Sem burocracia. Define também questões de créditos, exportações e associativismo, preferência em compras governamentais. Então aqui já começa a primeira dica. As empresas optantes pelo Simples Nacional, elas têm preferência em compras governamentais, tá? Então se o governo tem duas empresas para ele comprar, um é do Simples e a outra não é, a empresa do Simples Nacional vai ter uma certa preferência. Tudo bem? Vamos aqui continuando. Simples Nacional. Esse regime é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Porém, o Simples Nacional é nacional, tudo bem? Não é municipal, não é estadual, não é federal. Uma empresa, quando ela opta por esse regime tributário, ela está lidando com algo federal, tudo bem? Agora veja aqui, o Simples Nacional não é um imposto. Coloquei em vermelho para você porque é muito importante, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem: você já pagou o Simples? Quanto é que eu vou dever de Simples por mês? Você não deve o Simples, tá? O Simples não é um imposto. O Simples é uma metodologia de imposto, de cobrança de tributos, tá certo? Na verdade, não é nem metodologia de imposto, é uma metodologia de cobrança de tributos. Eu vou já mostrar para vocês. O Simples, ele tem um recolhimento unificado, como você está vendo aqui. É um percentual sobre a receita bruta, tudo bem? Então, existe um cálculo percentual sobre a receita bruta. E também tem a simplificação de obrigações, certo? Vamos já entender, Isso aqui é só um quadro comparativo, mostrando a esquematização da lei. E aqui nós temos a questão da Constituição Federal. O artigo 146, inciso 3, a linha D da Constituição, diz que cabe à lei complementar, ou seja, a lei complementar tem a obrigação de, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, a linha D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto devido no artigo 155, enfim. A Constituição ela está dizendo o seguinte, olha, somente uma lei complementar pode estabelecer regras, tá, que beneficiem e que retirem a burocracia de microempresas e empresas de pequeno porte em relação à legislação tributária. E foi o que aconteceu, tá? Então, primeiro houve a previsibilidade na Constituição e depois aconteceu o surgimento da Lei 123, tá? Que criou o Simples Nacional. Então, nós temos aqui também ainda na Constituição, artigo 170, tá? A linha 9, que vai dizer o seguinte, né? Na verdade, inciso 9, desculpe. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí nós temos aqui a linha 9, desculpa, inciso 9, eu estava pensando ainda na outra linha. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e a administração no país. Então a Constituição ela prevê uma espécie de isonomia, tá? Ela percebeu que essas microempresas e empresas de pequeno porte estavam quebrando muito devido à questão burocrática, questão tributária, muita complexidade. Ainda hoje é assim, tá? Estamos em 2023, muito se fala de reforma tributária, mas só se fala mesmo porque, pelo que eu estou vendo, nunca vai sair. Enfim. E o que acontece? Muitas empresas acabavam quebrando por causa dessa questão burocrática, tá? Um ordenamento jurídico absurdo de difícil. E acabaram criando uma certa facilidade para as empresas do Simples Nacional, tá certo? Aí alguém se pergunta, o Simples Nacional é um subsídio tributário? Bem, em primeiro lugar, é um tratamento diferenciado e favorecido, tá? E tem caráter obrigatório, ou seja, nenhuma empresa é obrigada a aderir ao Simples Nacional, porém, nenhum governo pode negar uma empresa a optar pelo Simples. O Simples é algo que as empresas têm direito. Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte é fundada, ela tem o direito de optar pelo Simples. O município, o estado ou a União não podem negar, tá certo? É um direito constitucional.
É obrigatório a lei ofertar à microempresa tratamento tributário especial. Então, a lei tem que ofertar, tá certo? A lei não pode proibir. Simples Nacional não é benefício, é prerrogativa garantida pela Constituição Federal, tá certo? Então, por que tem isso aí? Porque algumas empresas de lucro real e presumido foram questionar na justiça por que as microempresas e empresas de pequeno porte podem aderir pelo Simples e nós, que somos empresas médias e grandes, não podemos. Aí o governo respondeu, tudo bem, fazendo alteração constitucional, dizendo que na verdade não é subsídio tributário, é apenas um benefício por uma questão de isonomia, tá certo? As pequenas empresas, elas não têm aquela mesma estrutura financeira e de pessoal para arcar com a mesma burocracia das grandes empresas, tá? E das médias empresas também, que faturam até 300 milhões de reais. Enfim, a sistemática do Simples Nacional não se confunde com a cobrança do imposto único, tá certo? Então veja aqui, ó, não é imposto único. Quantos impostos, quantos tributos uma empresa do Simples Nacional paga? Todos. Os mesmos tributos de uma grande empresa. A diferença é que, com o Simples Nacional, as empresas optantes, elas pagam um único documento, que é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Vamos já ver. E nesse documento que é pago, ela paga todos os tributos, tá certo? O objetivo aqui, ó, é a redução da burocracia e da carga tributária, tá certo? Vamos aqui, ó, Simples Nacional. É opcional para o contribuinte, então não é obrigatório. O contribuinte vai optar pelo Simples Nacional se ele quiser, tudo bem? Pode haver condições de enquadramento diferenciado por estado. Aqui existem as questões de sublimites, tá? Para fins de ISS e ICMS que nós iremos ver no próximo, né, nas próximas aulas. O recolhimento é unificado e centralizado, com distribuição imediata das parcelas aos demais entes, vedada a retenção ou condicionamento. Isso aqui não tem a ver com a gente, tá? Isso aqui é uma questão mais do próprio fisco que se vira entre si, os fiscos estaduais, municipais, né, e o fisco federal que se virem para dividir as receitas. A arrecadação, fiscalização e cobrança é compartilhada com o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Então aqui o município, os estados, a União e o DF, eles têm acesso a todas as informações dos optantes pelo Simples Nacional. Então veja, nós temos aqui, ó, o Simples Nacional e nós temos esse documento aqui, ó, o DAS, Documento Único de Arrecadação, tá bom? O que acontece? D, documento, A, arrecadação, S do Simples. Dentro do Simples, nós temos os tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. ISS, ICMS, CPP, PIS, COFINS, CSLL, IPI e Imposto de Renda. A empresa paga todos esses tributos, tá? Pode ser que ela não pague ISS, se ela for só comercial. Ou se ela for uma prestadora de serviço, pode ser que ela não pague ISS. Desculpa, ela não paga ICMS, ela paga só ISS. Pode ser que ela pague os dois, tá? Dependendo da situação, ela não paga o IPI. Só que ela paga todos os tributos normais que uma empresa paga, dentro de um único documento, tá? O DAS. Esses são os tributos que não são cobrados dentro do Simples Nacional. O IOF, o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o Imposto de Renda sobre Ganhos e Rendimentos, tá? O ITR, o FGTS, a Contribuição Previdenciária do Trabalhador e do Empresário, PIS, COFINS e IPI sobre importação de bens e serviços. O PIS, COFINS e IPI, tá? São pagos normalmente dentro do Simples em suas atividades normais sobre o faturamento, mas sobre importação de bens e serviços são pagos por fora, tá bom? O ingresso da pessoa jurídica no Simples Nacional tem as seguintes características, ou seja, depois que a empresa opta pelo Simples, tá? Primeiro, é irretratável, não pode mais sair naquele ano, só pode sair no próximo ano. Uma empresa que optou pelo Simples em janeiro de 2023 só pode sair em 2024. É abrangente, ou seja, alcança todas as filiais daquela empresa. Se ela tem uma matriz em São Paulo, uma filial em Rio Grande do Sul e outra no Rio de Janeiro, então todas estão no Simples Nacional. E aqui, como eu já falei diversas vezes aqui nesta aula, é facultativa. A empresa entra, né, adere ao Simples Nacional, se ela quiser.
Bons estudos, vamos para a próxima aula. Qualquer dúvida pode me perguntar e eu estou aqui para lhe responder. Abraço.